Meus irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias em Lucas 23. Vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos no domingo passado, que tem o título O Início da Crucificação. Vamos ler do versículo 32 até o versículo 38. Diz a palavra de Deus: E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, pela tua graça, nos encontramos, ó Deus, na casa de oração, depois de momentos, ó Senhor, de louvar o teu nome, Senhor, de também fazer a leitura continuada das Escrituras, depois de confessarmos, ó Deus, a nossa fé, que na verdade, Senhor, toda pronúncia nossa, no que diz respeito àquilo que cremos, é uma confissão. Depois, ó Senhor, de preparados assim, com todos esses elementos de graça, nós mais uma vez nos deparamos com a tua palavra, Senhor, que foi lida, que necessita, ó Deus, ser explicada e aplicada à vida do teu povo, ó Deus, da tua igreja. Por isso te pedimos, ó Senhor, com toda humildade, que o Senhor assim nos use para isso, ó Deus, que conduza os nossos lábios, nosso pensamento, e que também, ó Deus, traga para si, ó Deus, aqueles que hão de ouvir, Senhor, essa palavra, trazendo a Deus para perto de ti, para a cruz, para perto de Cristo Jesus. Senhor Deus, pedimos, ó Deus, que tu retires qualquer tipo de impedimento. Se porventura aqui, ó Senhor, ainda há alguém que está com sua mente, ó Deus, que não seja nesse local, com esse propósito, que isso possa se fazer agora, Senhor. Retira, Senhor, esses desvios, para que a tua palavra, Senhor, seja compreendida, porque isto só é possível por meio do teu Espírito. Então, ó Deus, necessitamos de ti em tudo, Senhor, da tua graça, do teu favor. Necessitamos da obra de Cristo, necessitamos da obra do Espírito Santo. Confessamos isso, ó Senhor, e assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, lembrando novamente o título do nosso estudo é o início da crucificação. Permitindo Deus, nós vamos concluir hoje. No estudo anterior, nós contemplamos esse cenário da crucificação. E esse cenário mostrava algumas questões que nós trouxemos para os irmãos, para, a partir deles, podermos aprender. Então, o primeiro aspecto que nós trouxemos para os irmãos nesse início da crucificação, nesse cenário da crucificação, foram os companheiros de Cristo Jesus. E isso diz alguma coisa para nós. Na verdade, diz muito para nós. Primeiro que Cristo, a Bíblia diz que ele foi contado com os transgressores. Isso, irmãos, cumpre a profecia de Isaías. Está lá em Isaías 53, versículo 12. Cristo foi igualado a criminosos, cujos crimes mereciam não uma pena branda, mas a pena capital, a pena definitiva, a morte. Nisto tem o ensino claro das Escrituras, que ele assumiu judicialmente o lugar dos pecadores. Isso representa ali claramente que Cristo toma o lugar, e ele toma o lugar dos pecadores da forma mais cruel, da forma mais desumana que havia naquela época. Nós vamos ver também
relembrar mais alguns detalhes disso. Aquele que não cometeu pecado foi condenado como o pior, o maior, ou dentre os maiores dos pecadores. E os irmãos viram que ele foi colocado exatamente no meio, para ser o centro das atenções, considerado mesmo o pior dentre todos os pecadores. Então nós estudamos sobre e aprendemos sobre o significado dos companheiros de Jesus de crucificação. Os companheiros, evidentemente, entre aspas, né, irmãos? Depois nós vimos que o local da crucificação também nos fala muito, que aquele local não foi escolhido por acaso, já fazia parte do plano eterno de Deus, revelando Jesus como verdadeiro sacrifício expiatório, que sofreu fora da cidade para santificar o seu povo, e Hebreus nos mostra isso. Hebreus 13, 12. Então, o Novo Testamento deixa mais claro ainda o Antigo Testamento. Eu aprendi uma frase interessante essa semana. É que o Antigo Testamento é o Novo Testamento velado. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Eu achei, irmãos, além de ser poético, bonito, muito esclarecedor. Os irmãos entenderam, vou repetir. O Antigo Testamento é o Novo Testamento velado, ainda com sombras, não totalmente esclarecido, mas ele estava lá, ele estava mostrando o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado na sua plenitude. Isso é belíssimo, irmãos. Isso nos dá ainda mais segurança, certeza, convicção que a palavra de Deus é toda, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é válido para nós. Então o local mostra que Cristo sofreu fora da cidade. Nós vimos, né, irmãos, em maiores detalhes aquilo que estava em Levítico 16, o que representava. Lembra daqueles 2 animais, um era sacrificado, o outro era soltado no deserto. Todos eles representam Cristo, que foi morto fora da cidade, porque era maldição, né? Tinha que ser fora, não era, João? Nada, irmãos, nada da crucificação, nada de um detalhe da vida de Cristo é por acaso. E por fim nós observamos o método da morte, que também nos ensinou dessa morte cruel, vergonhosa. Muitos ficam somente naquela imagem da dor, mas nós temos que ir além. Aquilo dali, irmãos, a cruz não representou só dor, não. Claro que eram muitas dores. Nós inclusive trouxemos para os irmãos uma lista, né, de aspectos de sofrimento de uma crucificação. Até depois o irmão acrescentou mais coisas, né? Lógico que se fôssemos parar ali para analisar tudo, é capaz de a gente começar a chorar, mas não podemos ficar só nisso, não. Tinha, irmãos, a questão da vergonha. A vergonha. Aquela era a morte não só mais cruel, mas vergonhosa. Porque no mundo romano era normal que quem fosse crucificado completamente nu. Então, além daquelas dores horrendas, era uma humilhação, uma zombaria tremenda. Você ficava completamente ali exposto, irmãos. Então, a maior vergonha. Então, a cruz revela, ao mesmo tempo, tanto a gravidade do nosso pecado, como a justiça de Deus e a grandeza do seu amor. Paulo diz: aquele que não poupou ao seu próprio filho, não poupou essa dor, essa vergonha. Aquele que não poupou o seu filho de uma morte como essa, como nos não dará também juntamente com ele todas as coisas? Por isso que a gente está falando, irmãos, o tempo todo, solos Cristos, irmãos, solos Cristos, somente Cristo. A promessa é: juntamente com Cristo nós vamos desfrutar, ter todas as coisas, tudo o que necessitamos. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo.
precisamos entender isso, internalizar essas verdades. E também sabe o que, irmãos? Não tem vergonha que a gente passe, que Cristo não passou, muito pior. E nós mostramos isso. Às vezes a gente fica sentindo pena de si mesmo, de nós mesmos, daquilo que passamos, daquilo que sofremos, seja por dor, seja por vergonha. Cristo passou, irmãos, infinitamente mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Tudo que ele passou foi infinitamente mais. Se não fosse, mesmo que não fosse esse tipo de morte, e foi, por todos os significados dele, Cristo teria passado muito mais coisa do que nós, irmãos, simplesmente porque ele não tinha culpa de nada. Qualquer coisa que você infringir a Cristo, qualquer coisa, é muito superior a nós que somos pecadores. Então a gente tem que parar de olhar para a gente, parar mais de olhar para a gente e muito mais olhar para Cristo. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós avançamos. Quanto mais olhamos para nós, para o outro, para as coisas, para as circunstâncias, para o momento, mais nos atrapalhamos, mais ficamos para trás, mais atrapalhamos os outros. Agora olha para Cristo, você vai ver, a referência é outra. Então, depois de mostrar, irmãos, o que fizeram com Cristo, Lucas passa a mostrar como as pessoas reagiram a Cristo, como Cristo reagiu às pessoas, e por fim, nós vamos ver que em meio a tudo isso, Deus faz proclamar uma verdade que nem Pilatos compreendia plenamente, que aquele condenado era de fato o rei dos judeus. É sobre essas três cenas que nós desejamos meditar hoje. Primeiro, o povo que estava ao redor da cruz. Segundo, a postura de Cristo diante do povo. E terceiro, a inscrição colocada sobre a cruz. Então, irmãos, o que nos ensina o povo que estava lá? Vamos para os versículos 35 a 37. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, irmãos, nós vemos aqui três grupos distintos de pessoas trazidas por Lucas: o povo em geral, as autoridades religiosas. Essas autoridades que estão aqui, irmãos, são as autoridades religiosas do povo judeu. E também nós temos o grupo dos soldados. Cada grupo reagiu de uma forma peculiar. Como o povo em geral reagiu, segundo Lucas aqui, irmãos, o que é que a gente sempre tem que lembrar? Vamos lembrar do momento em que se deu a crucificação. Milhares de pessoas estavam em Jerusalém. Isso é tão importante, irmãos. Às vezes a gente passa despercebido. João, milhares de pessoas estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Esse evento não poderia ter sido deixado de ter conhecimento das pessoas. Concorda, Zaqueu? Não tinha como deixar, porque foi uma via em praça pública, né? Ou seja, pelas ruas, 3 condenados passavam ali. A cidade, irmão, fervilhando de gente. Os irmãos sabem que o judeu tinha a obrigação de comparecer diante de 3 festas, né? Dentre elas, uma das principais, ou a principal, era a Páscoa, né? Considerada. Todas eram principais, eles deveriam. Então, irmão, Jerusalém estava gente, de todos os lugares. O judeu ia para lá, onde eles estivessem morando. Então, dava uma coisa, irmãos, não é? De multidão e multidão. Então, não tinha como o povo não saber daquilo que estava acontecendo, daquele momento da crucificação. Muitas pessoas contemplaram aquilo dali, irmãos, foram ver. Isso chama atenção, nos dias de hoje chama atenção. Imagine qualquer coisa que acontece na rua, né? Um evento, uma situação assim, de forma extraordinária, o povo corre para ver, não é? Agora essa semana estava cortando cabelo e o próprio cabeleireiro comentou, disse: olha, caiu, o pessoal disse: rapaz, souberam que caiu uma árvore, rapaz,
em cima de um ciclista aqui na cidade. Não sei se vocês ouviram falar. A pessoa simplesmente estava parada esperando e a árvore tombou, né, por causa da chuva, dessa situação como outra. E aí o cabeleireiro disse, e eu quase que acertava uma senhorinha de moto, que ela parou no meio da rua para ver. No meio da rua, com a moto, ela parou para ver o acontecimento, e eu vinha de carro, quase acontecia um acidente. Imagine um evento como esse. Quantas pessoas não pararam, né? Não passaram ali naquele local para ver, irmãos. Grande multidão. Eles permaneciam ali, irmãos, diante da cruz, diante daquele espetáculo. Mas fazendo o quê? O que é que o texto diz que eles estavam fazendo? Observem, vamos lá, me digam. O que é que as pessoas estavam fazendo diante da cruz? O povo em geral. O povo em geral. O texto diz o quê? Observavam, certo? Muitas pessoas estavam ali, irmãos, só olhando atentamente aquilo que estava acontecendo. Estavam com a atenção presa. E, irmãos, estavam lá, né? Pessoas que também tinham contemplado aquele que estava na cruz, mas que poucos dias antes entrou em Jerusalém aclamado. Poucos dias antes, Jesus entrou em Jerusalém e o povo estava dizendo o quê? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Não tinha como peraí, esse aqui que está crucificado é aquele que vem num jumentinho e o povo estava aclamando. Isso era um espetáculo. Quer dizer, vejam, irmãos, a quantidade de coisa. Estava ali na cruz aquele que curava enfermos, expulsou demônios, alimentou multidões, ressuscitou mortos. Mas o que é que destaca Lucas aí? O povo estava observando. Não se registra blasfêmia, não é? Se registra zombaria, se registra pessoas caladas só observando. Não se registra, irmão, nenhum grito dizendo que injustiça, que é isso que estão fazendo com esse homem. Como é que podem fazer isso com um homem desse? Se tem algum registro, irmãos? Não tem nada. Como foi que chegaram nesse ponto? Minha gente, o que foi que esse homem fez para merecer? Tem algum registro, irmãos? Não tem nada. Bom, poucos dias antes, alguns já estavam gritando, crucificam, crucificam. E era o que estava acontecendo. É possível, irmãos, que alguns tivessem sentido compaixão? Sim. Mas ficaram calados, passivos diante do sofrimento de Cristo. Isso revela uma verdade muito grande. Sabe o que, irmãos? É possível estar perto da cruz, mas continuar distante de Cristo. É possível contemplar o Salvador sem crer nele. Só assim, observando. Saibam, irmãos, que a cruz divide a humanidade. A cruz divide a humanidade. Uns creem, outros zombam e outros só observam. Mas, irmãos, a simples contemplação não salva ninguém. A Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Lucas, inclusive, irmãos, versículos adiante, nós vamos estudar, permitindo o Senhor, que após a morte de Jesus, muitas dessas pessoas voltaram para casa batendo no peito, profundamente impressionadas com tudo o que haviam visto. Veja aí mais na frente, versículo 48 de Lucas 23. Observe, nós vamos estudar isso de forma pormenorizada, nós não vamos nos deter agora nesse momento. Veja o versículo 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, olha, todas as multidões reunidas, era gente ou não era, irmãos? Era muita gente. Era muita gente, irmãos. A gente não pode achar que eram 2 ou 3 que estavam ali, não. Vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Alguns, talvez, irmãos, ali estavam sendo preparados por Deus para a conversão que iria haver no dia de Pentecostes, quando muitos foram compungidos em seu coração, diz lá, Atos 2:37. Quem sabe, né? Aquilo dali, aí agora o Espírito Santo foi e aplicou.
Porque se ele não aplicar, irmãos, não adianta. Precisamos entender isso. Não adianta só ouvir, não adianta só ver, contemplar aquilo dali. Se fosse, irmão, por si só pelo que nós relatamos, me diga uma coisa, aquelas multidões daquela pessoa, não tinha ninguém que tenha visto Jesus curar, não tem que tenha visto Jesus multiplicar pães e peixes, curar cego, curar aleijado. Será que não tinha ninguém, irmãos? Certamente tinha, né, irmãos? Porque também multidões iam atrás dele, é o que está registrado. Se o Espírito Santo não colocar, bastava isso. Como você disse, rapaz, como é que uma pessoa que a pessoa parava assim para dizer, alguém viu esse homem fazer algum mal a alguém? Você para, não é possível que ninguém, numa situação como essa, ninguém parou assim, peraí, que morte tremenda, o que foi que esse homem fez? Porque esse daí que está à esquerda dele, eu sei, esse que está à direita aí, eu sei, todo mundo sabe, né? A gente diz logo assim, né, Gisele? Todo mundo sabe. Mas esse aí, alguém sabe de pelo menos um mal que esse homem fez? Não adianta, irmão. Se o Espírito Santo não tocar, não convencer, aquilo fica uma impressão passageira. Você até se emociona naquele momento, volta para casa e esquece de tudo. Esquece de tudo. E isso, irmãos, é um problema. É um problema, uma advertência, uma exortação para quem frequenta os cultos durante anos, ouvem sermões sobre a cruz, participam até da ceia do Senhor, se emocionam, mas sem jamais se render verdadeiramente a Cristo. Há uma diferença muito grande entre admirar Cristo e pertencer a Cristo. A cruz não estava ali apenas para ser contemplada, apenas para ser observada, não é assim o texto na nossa tradição. Não foi mesmo. A cruz exige resposta. A cruz exige que nos curvamos diante daquele que morreu pelos nossos pecados. Ou senão a gente vai permanecer apenas como espectador, visitando a igreja, sendo membro da igreja, comungando na igreja. Mas está igual aquelas pessoas ali, viram o Salvador morrer, mas não reconheceram quem realmente ele era. Não existe isso, irmãos? Muito. Então não basta não, irmãos. Aquilo era o povo em geral, mas tinha as autoridades também, né? Versículo 35. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. O questionamento é bom, né? É interessante esse questionamento. E agora, João, como é que a gente responde? Tinha consciência, Satanás, ou não tinha consciência de que a morte de Cristo era a derrota final para ele? E aí, Zaqueu? E aí? A resposta foi boa, não foi? Alguém mais tem alguma explicação ou ideia? Irmãos, desde o princípio, desde o início, desde a expulsão de Satanás, pela sua queda, né? E aquilo que Satanás se tornou, ele vai tentar de todas as formas, de todos os jeitos, sabe, Ramon? Atrapalhar a obra de Deus, a vontade de Deus. Ele vai de todo jeito. Então ele já começa com os primeiros seres, né? Aqueles que foram criados por Deus. Já começa logo com Adão e com Eva. E ele vai fazer isso até o final. Ele tentou Jesus com a própria palavra. Ele tentou fazer Jesus cair. Jesus na cruz, ele tentou Jesus na cruz por essas palavras. Desce, salva-te a ti mesmo. Entende, Ramon? Então, ele vai até as últimas. Até onde ele puder. O que ele puder fazer, ele vai fazer de forma desesperada. Mas como Zaqueu disse, ele não é onisciente, né? Mas ele sabe com quem está lutando. Ele foi expulso do céu. Ele sabe que tem alguém superior a ele. Mas ele vai, de toda forma, fazer o quê? Veja lá, voltando lá. O descendente vai pisar na cabeça. E ele vai só ferir o calcanhar. Se ele sabia na sua inteireza de todas as coisas, assim, no sentido da clareza,
eu sinceramente não tenho como, não é, trazer para os irmãos, dizer assim, olha, ele a gente podia dizer, olha, ele sabia que ele estava derrotado, ele sabia que o fim dele estava decretado. Então seria muito mais fácil dizer assim, ele sabe que ele não tem como, mas ele vai fazer de tudo, ele não vai parar, até no fim, quando lhe for dado, retirada as amarras. Eu sempre lembro os irmãos, olha, Satanás não está agindo hoje com todo o poder que ele tem, não, ele está restrito, todo o poder, toda a capacidade de Satanás está restrita. Uma hora Deus vai liberar ele para fazer coisas tremendas. Isso vai ser no fim dos tempos e vai tornar mais claro quem é de Deus e quem não é. E é nesse momento que Deus vai amenizar isso, porque senão até os eleitos iriam, isso está dito pelo próprio Jesus Cristo, até os eleitos iam junto. Tal é o poder, tal é a capacidade de Satanás. A gente sempre procura lembrar os irmãos, né, que Satanás pediu para peneirar Pedro e Jesus rogou por ele. Imagina, irmãos, Satanás deu uma peneirada em Jó, não foi? A gente não pode perder de vista a capacidade de Satanás. Você não pode brincar com Satanás. Nós já mostramos isso em Judas aos irmãos, como voltando. Você não pode brincar com ele, não. Tem um pessoal que fica achando aqui que pode não sei o quê, né? Que fica dizendo que está amarrando, que está desamarrando, que está repreendendo, que está não sei o quê. Ele está rindo dessas pessoas. Aqueles na época de Jesus que quiseram fazer as coisas que não vinham em nome dele, o que é que aconteceu? Foram envergonhados, não foram, não? Ele disse, eu conheço Paulo, conheço Jesus, e vocês? Vocês são nada, rapaz. Diga, irmão. Isso. Então tem a limitação dele, e ele vai, por isso que eu disse, irmãos, ele vai, essa é a missão dele aqui, é agir para atacar o povo de Deus, como se ele atacou, irmãos, se ele tentou Cristo e tentou com a palavra, imagine a gente. Mas é nesse sentido, né? É só lembrando que todos os pecados são capitais, né? Eu sei, irmão. Eu só estou também esclarecendo aos irmãos que o pessoal fala 7 pecados capitais, mas todo pecado é capital, porque todo pecado gera morte, tá certo? Então todo pecado gera morte. Por outro lado, para a gente fechar aqui, é o seguinte, da forma que você está falando, Ramon, pense aqui na seguinte maneira, ele vai fazer, como a gente chegou à conclusão, ele vai fazer tudo o que ele puder, o que tiver ao alcance dele, para atrapalhar a obra. Só que, como Deus é soberano, mesmo aquilo que ele faz está dentro, mesmo aquilo que Satanás faz, está dentro do controle soberano de Deus. Então, o que Satanás vai fazer no fim das contas, é a vontade de Deus. Olha só, isso é ousado, entendeu? É ousado. Então, é o quê? A gente fazendo aquela alusão aquela música do tapeceiro, né? Ao inverso, a gente não então o negócio parece que está meio complicado, parece que Satanás está fazendo aquilo, quando inverte aqui, não, é porque Deus está conduzindo todas as coisas. Então, até na cruz, poderia ser que Satanás imaginasse, né, que a humanidade de Cristo, então ele tentou todos transformar a humanidade de Cristo, o sofrimento, né, aquela humilhação, para que Cristo caísse, né, blasfemasse, pecasse, né, e não conseguiu. E mesmo assim, Cristo na cruz, ele tentou, por essas autoridades, dizendo, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é que é o Cristo de Deus, olha aí, você não é o escolhido, você disse que veio para salvar o seu povo dos pecados dele, como é que você disse que salvou o seu povo dos seus pecados, não pode salvar a si mesmo? Tudo isso para a gente refletir, irmão, sobre a obra de Cristo, essa obra grandiosa. Só que essas pessoas, vejam, ainda que involuntariamente, reconheceram as obras extraordinárias realizadas por Cristo, mas se recusaram a aceitar a conclusão inevitável, que ele de fato era o Messias prometido. Por isso que eles disseram, a si mesmo se salve. Como é que eles reconheceram? Eles disseram, salvou os outros, agora salve a si mesmo. De fato, Cristo salvou, estava salvando. Eles imaginavam que descer da cruz provaria que Jesus era o Cristo, mas o que acontecia era exatamente o contrário.
ele não podia salvar a si mesmo, porque havia decidido salvar o seu povo. Se Cristo tivesse descido da cruz, teria abandonado exatamente a obra para a qual ele veio. Então, ele ficar ali não significa falta de poder, mas obediência ao propósito do seu Pai. Ele vai tentar de tudo, com aquilo que ele tem, ou seja, com a capacidade que ele tem, seja ela de poder, limitado pelo próprio Deus, evidentemente, com a capacidade de compreensão, de entendimento, do conhecimento que ele tem, ele vai tentar de todas as formas, até o fim, até as últimas, atrapalhar a obra de Deus. Esse é o papel dele, é a missão dele. É isso que ele vai fazer. A missão dele é atrapalhar. A missão dele é atrapalhar. Isso a gente vai entender. Por um lado, a gente pode também dizer assim, ele talvez já saiba que está morto, assim. Ele já sabe que o destino dele já foi selado. Mas ele vai fazer de tudo. O que ele puder fazer, ele vai fazer. A gente pode também chegar a essa conclusão tranquilamente. Mas o que ele... Não, é assim, então eu vou agir assim até o final. O que eu puder fazer para atrapalhar os eleitos de Deus. Os soldados. Eu acho que, irmãos, a gente só vai conseguir ver sobre as pessoas que estavam ali. Os soldados, hein? As autoridades. Então, as autoridades. O que é que as autoridades disseram? Zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Foi o que nós mostramos. Eles reconheceram as obras extraordinárias, mas não reconheceram o Messias prometido. As obras de Cristo, irmãos, era impossível você não reconhecer. Era impossível não reconhecer as obras de Cristo, aquilo que Cristo realizou, aquilo que Cristo fez. Não tinham. Lembra que ele pressionou um cara que foi curado, e os pais dele também, de todas as formas, as autoridades dizem. O cara disse: nunca se viu curar um cego de nascença. Você viu isso aonde? Você cheio de pecado, você quer ensinar a gente? Não reconhece, irmãos. Não reconhece. De novo, se o Espírito Santo não agir, por isso que a gente diz, não está na capacidade do homem. A Bíblia diz que não está na capacidade do homem se curvar diante de Cristo, reconhecer Cristo, confessar Cristo. Por isso que a gente não faz apelo. Nós não apelamos para o homem, porque a gente sabe que o homem não tem capacidade, não está nele. Cristo veio, irmão, realizou todas essas coisas. Não foi, irmanita? Era incontestável. Se fosse por milagre, se fosse por coisa extraordinária, todo mundo que viu Cristo era para confessar Cristo, irmãos. Aquelas multidões que comeram, todo mundo que estava ali viu. De onde veio comida? Irmãos, de onde veio comida para alimentar aquela quantidade de gente? O pessoal não era doido, não. Veio de onde? Ninguém viu o cesto. Imagine a quantidade de comida que tinha que ter ali naquele local, alguém está trazendo para alimentar aquela multidão, milhares de pessoas. Todo mundo só podia admitir: esse homem fez esse milagre. Aconteceu, está multiplicando aqui, está multiplicando. Então, não é, irmão, não é por ver milagre, não é por ver coisa extraordinária, não é por nada disso que se reconhece que Cristo é Salvador. Não é pela capacidade do homem, não é pelo seu intelecto. A Bíblia diz assim: pregue a mensagem, porque a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Pregue, e o homem vai ter a capacidade de entender. Meu irmão, se o homem não teve a capacidade, se aqueles que estavam presentes nesses milagres, nessas coisas extraordinárias, na cruz, não creram em Cristo, você acha que vai ser só pela pregação? Mas a Bíblia diz, pastor, que é pela pregação. Sim, por quê? Porque o Espírito Santo vai atuar e vai agir na vida daquela pessoa e vai dizer: essa mensagem é verdadeira, creia. Somente essas autoridades, esse povo que estava aqui, eles tentaram de todas as maneiras, irmãos, pegar Jesus. Os mais sábios, eles ficavam se revezando.
Quando um perdia uma questão, ele disse: agora, não, deixa que eu vou. Eu preparei um aqui, que eu duvido ele escapar dessa. Está escrito na Bíblia, está escrito dizendo: olha, vai outro dizendo: não, eles se programaram aqui, disse: não, eu tenho uma que ele não vai escapar não. Eu vou chegar para ele, vou perguntar: escute, me aguarde, não é assim que a gente diz no dia, me aguarde. Chegar perto para ele: Jesus, é certo dar tributo a César? Ele disse: se disser que é certo, olha, a gente pega ele e bota ele contra o povo, porque pagar tributo é uma exploração. Ninguém duvida que pagar esses impostos aqui que Roma coloca. Tanto é que os publicanos eram odiados pelos judeus, não eram, irmãos? Os irmãos sabem que eram publicanos, eram odiados. E Cristo vai dizer: se ele disser que é certo, o povo pega ele. Se ele disser que é errado, nós vamos denunciar ele, incitando ele a ir contra Roma. Então, ele não sai dessa. Ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Calou. Essas autoridades, irmãos, tentaram de todas as maneiras, de todo jeito, com testemunhas falsas, e elas não batiam testemunho com a outra. Por fim, vieram assim duas, mais ou menos, que tinha que fazer muitas coisas para remendar a história deles, para dar certo. Eles disseram: olha, ele disse que vai destruir o templo. Ele não disse nada disso, irmãos. Se não for o Espírito Santo agindo, você não compreende, não entende. As pessoas falam aquilo que é verdade, e Deus está controlando tudo de forma soberana. Por isso que essas autoridades aqui ainda disseram aquilo que era verdade, salvou os outros. E os soldados? Vamos ver os soldados agora. Versículo 36, né? Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo, 37, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mais uma vez eu pergunto: o irmão aqui é militar? Normalmente o pessoal sabe, você está numa cidade como uma cidade pequena como essa, às vezes até na cidade grande, você conhece, tem um pessoal que já costuma cometer delitos, né? Já costuma, às vezes é conhecido, às vezes, olha, a ficha é grande. Esses soldados, irmão, porventura ouviram, presenciaram, souberam de algum delito que Cristo cometeu, irmãos? Alguma coisa errada que Cristo fez? Pilatos sabia que os judeus estavam acusando Jesus por inveja. A Bíblia registra isso. Pilatos sabia que era inveja, que não tinha nada contra. Pilatos, por 3 vezes, pelo menos, afirmou, disse: eu não tenho nada, não se encontrou nada. Herodes não encontrou nada. Os soldados, irmãos, sabiam que não tinha nada, porque quando chega alguém, mesmo que o soldado não saiba, ei, o que foi que ele fez? Não é assim, aquilo foi que ele fez. Eu já contei, irmãos, eu estava na UPA, estava numa sala, sozinho, quietinho, esperando ser atendido pela médica. Depois de alguns minutos, irmãos, a pessoa no primeiro momento toma um susto. Entra primeiro um homem algemado. Eu tomei um susto na hora, eu estava sozinho na sala, esperando pelo procedimento. Entra um homem algemado. Lógico, logo depois vem, eram 2 policiais, um estava fardado, outra paisana. Estava a paisana: agora você vai ver, você vai experimentar agora, rapaz. Me assustei, porque ele estava soldado já, de idade já, assim, nervoso. Um outro mais novo, fardado, bem, assim, sisudo, mas ali, então, fiquei ali, né? Quieto estava, quieto fiquei, né? Sentado e o algemado em pé, mais ou menos perto. Normalmente você não esperaria uma situação como essa, né? O que é que você faz? Eu fiquei assim e tal. Depois o que estava falando algumas coisas já se afastou. E aí, depois chegaram a equipe para coletar sangue e tal. Aí eu saí um pouquinho da sala e fui perguntar: o que foi que esse homem fez? Foi o que esse homem fez. É normal você perguntar, né? Nesse caso, flagrante de estupro. Os soldados perguntavam uns aos outros: né? O que foi que esse cara fez para merecer um negócio desse? Liberaram a gente para bater nele.
e bateram com gosto, não foi? Maltrataram, zombaram. Foi o que ele fez. Rapaz, sei não, sei que disseram que ele está condenado aqui, e condenado à cruz é ninguém, é menos que ninguém. Enquanto os líderes judeus atacavam sua condição de Messias, os soldados ridicularizavam sua realeza. Chamavam-no rei dos judeus, não em reconhecimento, mas em desprezo. Participaram da zombaria, mas não sabia de nada. Os outros tinham sido condenados. Quem é que não conhecia Barrabás? Quem é que não conhecia os outros dois? Conhecia, mas Jesus não tinha nada, irmão. Mesmo assim, zombavam. Lhe ofereceram vinagre, não como gesto de compaixão, mas uma forma de humilhação, de um mero condenado, de um Zé Ninguém. É até significativo, compreensível que judeus e gentios estavam reunidos, irmãos, na rejeição de Jesus. Sabe por quê? Para se cumprir de novo aquilo que estava dito nas Escrituras, que nós cantamos aqui o Salmo 2, diz: os reis da terra e as autoridades se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós não cremos nisso aqui, irmão, na palavra de Deus. Nós insistimos nisso. Nós não cremos na palavra de Deus. Isso daqui não é um conto. Ela é crível pelo seu próprio conteúdo, pela sua autoridade, porque o que ela disse aconteceu. O que o salmista escreveu milhares de anos antes aconteceu da forma que ele disse, da forma que o profeta disse. Por isso, irmãos, vamos concluir aqui essa parte. A cruz revela o verdadeiro estado do coração humano. Preste bem atenção nisso aqui. Vamos concluir com isso. A cruz revela o verdadeiro estado do coração humano. As autoridades que conheciam as Escrituras rejeitaram o Messias. Os soldados, os representantes do poder romano, desprezaram o rei. Uns zombavam por incredulidade religiosa, outros por ignorância e dureza de coração. E aqui a verdade sobre a condição humana. Sem a graça de Deus, todo homem se coloca naturalmente contra Cristo. Vou repetir. Sem a graça de Deus, todo homem se coloca naturalmente contra Cristo. Ninguém naturalmente vai se colocar a favor de Cristo. Ninguém. Tem que ser pela graça. Por isso que a gente diz: solos Christus, sola gratia, sola fide, sola Escritura, soli Deo glória. Quem revela isso, irmãos? A palavra de Deus. Sola Escritura. Como é que você aceita a Escritura? Sola fide, só pela fé, só pela graça. Não tem como você aceitar isso. Naturalmente você não aceita a palavra. Naturalmente o homem nasce morto. Ele não tem como aceitar Jesus sozinho. Não tem como aceitar Jesus, porque ele naturalmente se coloca contra Cristo. Ele é um inimigo. A Bíblia diz: vós éreis inimigos. Agora, quando a graça alcança, aí sim. Mostramos, irmãos, inúmeras razões que aquelas pessoas tinham para crer em Cristo, até na sua morte, até na cruz, elas tinham inúmeras razões de crer. Quando foi que creram? Quando a graça caiu sobre eles. Somente pelos milagres, pela bondade de Cristo, pela forma de Cristo tratar as pessoas, pela compaixão dele. Como é que você nega uma ressurreição? Me diga. Acontece qualquer coisa, todo mundo fica sabendo. Pessoas ressuscitaram dos mortos, fedendo. O corpo já estava em estado de putrefação, para não ter dúvida. Rapaz, não foi uma pessoa, não foi porque a pessoa estava aquela doença que a pessoa pensa que ela morre e depois ela se acorda do nada. Não, meu filho, estava fedendo. Uma notícia dessa não se espalha não, Gisele. Se espalha. Só. O corpo estava velado, o pessoal até chamou ele, mas ele nem viu, ele demorou para vir. E quando chegou já estava morto, já estava fedendo. Que motivo maior para acreditar num homem desse? Fulaninho, tu conhece? Conheço. É cego de nascença. Ele está enxergando? Está enxergando. Eu passei a mão, falei com ele, perguntei as coisas aqui, ele disse tudo.
Como foi? Foi ele, foi esse homem. Como é que o povo não crê? Não tem milagre, não tem nada que possa fazer alguém crer no Evangelho, só pela graça, pela fé, não tem outro jeito. Como é que crê nos dias de hoje? Não vai ser por milagre, irmãos, também não vai ser por milagre, também não vai ser por livramento. Não, se fulano for, né, se acontecer alguma coisa extraordinária com ele, né, pode ser que ele, né, creia. Se a pessoa fica assim imaginando, não vai crer, irmãos. Só vai crer se a graça recair sobre ele. Ele vai reconhecer, não, isso aqui Deus me livrou, vou ser grato a ele, vou servir ao Senhor. Vamos concluir essa parte. As pessoas que estavam ali. Depois nós vamos ver a postura de Cristo diante de tudo e a escrita na cruz. Nos próximos estudos, se Deus assim nos permitir. Que Deus, irmãos, nos faça entender a sua palavra. E que a nossa reação, preste bem atenção, a Cristo crucificado, não seja uma reação de nenhuma desses, nem do povo, nem das autoridades, nem dos soldados. O povo ficou só observando, e alguns zombaram. As autoridades menosprezaram ele, blasfemaram, zombaram. Os soldados zombaram. Que nós, quando estivermos diante de Cristo, e quando é que nós estamos diante de Cristo? Quando é que nós ficamos diante da cruz de Cristo? Toda vez, irmãos, que a palavra é pregada, ensinada, Cristo é apresentado, Cristo é pregado. Que não tenhamos esse tipo de reação, mas é reação de verdadeiros discípulos, daqueles que reconhecem que no lugar daquele que estava na cruz devia estar eu, devia estar você. Amém.